Bom, então vamos lá. Vamos trabalhar agora aqueles que são os primeiros, considerados os primeiros filósofos da história, aqueles que viveram praticamente há 2 milênios antes de nós e já anteviam problemas que enfrentamos hoje. Sim, a gente está falando dos pré-socráticos. São pensadores gregos que buscavam entender a essência do universo. E eles já tinham lá, já plantavam as sementes de uma crítica que ressoa com força na era pós-moderna. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Como que esses antigos sábios, sem saber, né, já previam o colapso da mentalidade que domina o nosso tempo. Então, para você que sente aí o peso da decadência cultural e quer formar filhos, amigos, parentes, avós com valores mais sólidos, essa é uma jornada ao passado para a gente iluminar o presente, tá certo? Então, se você já está aqui no canal, você vai saber que a gente está fazendo uma série de vídeos como se fosse contrafactuais, né? Eu sou apaixonado por lógica. O EC, então se A, então B. Então se os pré-socráticos estivessem aqui, então eles pensariam o quê? Tá certo? Então eu espero que a minha formação em filosofia, outras graduações, mestrado, doutorado também em biotecnologia, toda a carreira de empreendedor, possa nesse mix todo fazer sentido para você de alguma maneira e que você possa sair aqui maior do que você entrou, tá certo? Então vamos começar pelo básico. Quem que eram os pré-socráticos? Eles viveram ali entre os séculos 7 e 5 a.C. Eles foram os pioneiros da filosofia ocidental. Então, Tales de Mileto, a gente tem um vídeo sobre Tales de Mileto aqui, vai lá assistir, dá uma pausa se você quiser para você entender um pouco melhor, se não, termina aqui e depois vai lá. O Tales de Mileto, ele achava que a água era o princípio de tudo. O Anaximandro, por sua vez, ele apontava para o tal do Aiperon, né? O ilimitado, como se fosse uma origem do cosmos. O Heráclito, ele entendia que tudo era um fluxo constante, que ninguém podia se banhar no mesmo rio 2 vezes, e era regido por logos, era uma razão universal, ao contrário do Parmênides, que era aquele que defendia que tudo na verdade é o contrário, é imutável. Você toma banho sim no mesmo rio e é isso aí, a verdade e a realidade é essa. E o que nos une nesse sentido? A busca por um princípio ordenador, uma verdade que não se dobra às opiniões do momento. Então, se você olhar para o nosso tempo, a pós-modernidade é o reino do relativismo, correto? Então cada um com a sua verdade, como se a realidade fosse meio que um self-service, seria ideológico, né? É o ceticismo que duvida de tudo, menos da própria dúvida, né? Isso é inacreditável, é uma coisa que refuta o próprio Descartes. Então a fragmentação cultural que nos tranca em bolhas, as câmaras de eco, onde o diálogo ele vira briga, e a sociedade meio que vira um mosaico despedaçado. Os progressistas, eles adoram chamar isso de liberdade. Isso é liberdade, liberdade de expressão para todos. Mas convenhamos, se a gente for para pensar, sem uma verdade objetiva, uma verdade que traga valores e princípios norteadores, o que sobra? É um caos disfarçado de diversidade. Essa é a grande verdade. Então, a gente tem que ter valores morais e objetivos, sim. E a gente vai fazer, dependendo do que vocês quiserem aqui, a defesa por silogismo da existência dos valores morais objetivos, tá certo? Então é aqui que entra um contraste que importa. Enquanto os pós-modernos celebram a ideia de que tudo é relativo, os pré-socráticos eles buscavam o exato oposto, a tal da arquê, que é uma base sólida que explica o mundo. O Heráclito ele vai falar do logos como a ordem que governa o universo, e assim, não é uma ideia que ecoa na tradição cristã, né? O verbo divino, ele dá sentido à criação. Então Parmênides, por ali com a sua defesa do ser imutável, vai lembrar que nem tudo é fluxo e opinião. E um cristão vai gostar muito de Malaquias 3:6, por exemplo. É 3:16 ou é 3:6? É algum dos dois. Que Deus não muda e tudo mais. Então, existe algo que resiste às modas. E esses homens, eles não aceitavam a preguiça intelectual de dizer que tanto faz. Eles queriam saber o que é. Então, como eles previam o colapso da pós-modernidade nesse sentido? Não é que tivesse lá uma bola de cristal, nada disso, mas as suas ideias, elas carregariam uma crítica afiada ao que a gente vive hoje. Né? Se há um logos, como Heráclito sugeria, ignorá-lo é convidar à desordem. Então, se existe uma verdade imutável, como Parmênides insistia, tratar todas as perspectivas como iguais é construir castelos na areia.
Então os pré-socráticos, eles vão nos mostrar que uma sociedade sem raízes na realidade objetiva está fadada a ruir. Então não é exatamente isso que a gente vê hoje? No mundo onde o relativismo ele dissolve a moral, a fragmentação ela destrói a comunidade, o ceticismo nos deixa sem morte, sem norte nenhum. Então, qual que é a matriz? Da onde que vem os padrões norteadores? Então pensa na educação moderna inspirada em Rousseau, né? A da educação lá, os herdeiros dele, né? Perpassando Marx, o nosso Paulinho, Freirinho da feira. Um sistema que troca a busca pela verdade por narrativas não subjetivas, por ideologia barata. Então os pré-socráticos, eles diriam que isso é loucura. Para eles, a razão humana, imperfeita como ela pode e deve alcançar o que transcende o indivíduo. É uma lição que nós, como conservadores, ou você que se identifica com o conservadorismo, precisa resgatar. A gente não é chamado a impor dogma, mas a defender a ordem transcendente que a tradição cristã, por exemplo, né, sempre reconheceu, mesmo não sendo, você não é cristão. Eu sou. Aquele que Tomás de Aquino, ele via como a harmonia entre fé e razão, que Agostinho encontrava lá na Cidade de Deus. O colapso da pós-modernidade não é uma possibilidade, ela é uma certeza filosófica. Uma cultura que rejeita a verdade objetiva não tem como sustentar. Vai dizer Guilhem, num livro acho que é Filosofia Verde, se eu não me engano. A Filosofia Verde é do Scruton. Acho que é Educador de Sustentabilidade, é bem técnico. Ele dizia que, bom, se a gente não é sustentável, não fosse sustentável no passado, não teria como ter chegado até aqui. Vira uma torre de Babel, onde ninguém se entende por ninguém entender nada do que o outro está dizendo. Então agora, se a gente desenterrar as instituições de Heráclito, de Parmênides, de Anaxágoras, de Empédocles, vamos cavar mais fundo? Vamos lá, se você ficou até aqui, você vai receber um bônusinho, tá? Então, são pensadores que não apenas anteviram o colapso da mentalidade pós-moderna, mas eles nos deixaram esse arsenal filosófico para reconstruir o que foi perdido. Então, se você está cansado de ver o mundo afundar em relativismo estéril e narrativa desconexa, você pode beber dos pré-socráticos como se bebe da fonte aí. Não, a gente não pode também ser leviano e falar que são os primeiros pensadores do conservadorismo, mas sim tem tradições ali que a gente consegue trazer para o mundo hoje. Então, se a gente for para outro exemplo, o Xenofontes, por exemplo, o Xenófanes. O Xenofontes é outro que muitos não gostam da maneira que ele interpretou Sócrates, né? A gente só conhece, inclusive, por curiosidade aqui, abre parênteses, Sócrates por meio de Xenofontes e Platão, né? Mas Xenófanes, que criticava as concepções antropomórficas dos deuses gregos. Então ele dizia que, bom, se os cavalos eles pudessem desenhar, seus dedos seriam o quê? Casco, né? Então o que ele estava apontando? Que o homem ele tende a projetar suas próprias limitações na realidade, mas que a verdade transcende essas projeções. Então na pós-modernidade isso se reflete na obsessão por narrativas pessoais. Então cada um cria a sua própria mitologia, como se a realidade fosse um espelho da subjetividade. Eu boto a orelhinha aqui, eu me sinto uma raposa, eu sou uma raposa. O pessoal não come como uma raposa, né? Mas me sinto uma raposa. Então, Xenófanes, ele vai desafiar a gente a olhar além do espelho, a buscar um princípio superior que não seja moldado por caprichos. Isso vai ressoar com a ética conservadora de humildade diante da tradição, que a gente não que não somos nós que inventamos a moral ou a ordem social. Eu, meu indivíduo, crio toda a moral da... Não é isso. Até Demócrito, vamos pensar lá a grande inspiração de Karl Marx, né? Sua tese ali de doutoramento se baseou em Demócrito e em Epicuro, mas vamos aproveitar o que ele tinha de bom ali, né? A gente não pode só porque Marx bebeu ali, agora pronto, tudo que ele falou, assim como o próprio Nietzsche, tem alguma coisa ou outra que a gente consegue aproveitar. O pai do atomismo, né? Ele imaginou lá o universo como um sistema de partículas indivisíveis movidas por leis naturais. Então para ele a realidade ela tinha uma lógica interna, não era um palco para improvisações subjetivas. Agora pensa lá na educação contemporânea, onde a ciência ela é muitas vezes subordinada a agendas ideológicas.
Então o consenso, ele substitui a investigação rigorosa. Os fatos, eles cedem em lugar às emoções. E aqui fica uma questão particular minha. Eu tentei publicar um artigo uma vez, publicação por pares, tá? Tô falando de A1, A2, A4, B1 que seja, tá? Em revista que o referi negou quando eu estava fazendo um peer review, né? Onde existe a mutação do sexo do peixe, a feminização dos machos, por conta justamente do 17-alfa-etinoestradiol, é um hormônio específico como estrogênio feminino. Se isso estava acontecendo com os animais, por que não com o ser humano também? E isso teve que ser retirado. Então, eu não posso trabalhar com hipóteses também. Então, e sendo que a ciência se baseia em hipóteses e teoria para ser fundamentado. Então, assim, fique ciente que com quem você está falando também é da área acadêmica, também. Então, eu espero que você entenda o valor das coisas que eu estou passando para você. E se você chegou até aqui, vamos ficar só mais um pouquinho, a gente já finaliza para poder entender como que um pensador, como que um conservador, quando defende a ciência como uma busca desinteressada pelo real, vai encontrar aqui nesse canal um aliado contra o subjetivismo que infecta até as instituições acadêmicas, na qual eu tive por tantos anos envolvido. Mas assim, vamos lá, como que se aplica isso no dia a dia? Se você é um pai, uma mãe, tentando ensinar valores para os seus filhos, para um cidadão preocupado, tem 18 anos, com o rumo da sua comunidade, os pré-socráticos, vai ler os pré-socráticos, vai pegar aquilo que resistiu ao teste do tempo, para com essas coisinhas de estante de sebo, de livraria que fica ali na ponta para ler, larga aquilo lá de lado, vai beber da fonte, pega lá o Mortimer Adler, vai entender, vai ler 400 páginas para entender como ler livros. Como você lê livros. Até você chegar na leitura sintópica, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Fazer os autores conversarem entre eles. Os pré-socráticos conversarem entre eles e trazer para o nosso mundo contemporâneo. A tradição conservadora, ela vai traduzir isso. Então, vamos preservar o que funciona, honrar o que veio antes, construir sobre bases sólidas. Veja os exemplos das escolas clássicas. Está ressurgindo o mundo afora. Então elas rejeitam o experimentalismo pedagógico pós-moderno. Volta às humanidades, à lógica, à retórica. O eco direto do pré-socrático. É isso, para uma educação que forme mentes. Não apenas encha elas de slogan. E aqui vai um desafio prático. Começa pequeno, mas começa agora. Reúne lá, sei lá, sua família, seu amigo. Leia um trecho de Aristóteles. Vai ler a Ética Nicômaco. Pega um pedaço do Teteto de Platão, vai entender o que é uma aporia, discuta o que é verdade, o que é belo, o que é bom, o que é verdadeiro. A gente está fazendo isso aqui nesse canal, tá bem? Então, eu espero que você comente, que a gente consiga interagir aqui, que você curta, que você compartilhe, faça todas essas coisas que você já sabe que tem que fazer. Leia um livro, A Primeira Política de Aristóteles, Reflexões da Revolução da França, do Burke. Compra, de repente, eu gosto de ler no tablet, eu tenho um PDF pronto aqui, né, um compêndiozinho com vários nomes do conservadorismo. Deve estar R$18, até baixei. Então, diz ali nos comentários, né, Nectares, Xenófanes, Demócrito, o que quer que seja. O que, na tua opinião, eles pensariam no mundo hoje? A resposta não é só uma curiosidade, ela é o início de uma resistência intelectual que o mundo precisa. Então, por quê? Como os pré-socráticos sabiam, o colapso da verdade é o colapso de tudo, mas a busca por ela é o que nos salva. Tá certo? Então é isso. Seguir a novidade sem desprezar a tradição e a antiguidade. Esse é o nosso lema. Espero que tenha sido útil para você. Espero que você tenha chegado até aqui e que possa aí usufruir do que você aprendeu hoje. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.